Thales Gomes, o empresário mais polêmico do Brasil. Eu vou fazer uma análise bem rigorosa com relação à sua comunicação. Quais foram as estratégias que ele utilizou para usar, vamos dizer assim, a sua retórica a seu favor? E quais jogos sujos ele utilizou também na sua comunicação? Você está no quadro DNA da Persuasão. Vem comigo. Essa pessoa, para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Então, O que ele faz aqui? Primeiro ponto, ele já traz uma leveza na sua calma. Em todo o programa dele, você vai ver isso, esse ponto característico. Uma calma, ele traz sempre com uma voz um pouco mais grave, como eu estou fazendo aqui. Isso transmite segurança. E sempre quando você vai ver um debate, entenda uma coisa, o debate é show. O debate não é aquela relação das melhores ideias. Então sempre você vai perguntar no debate quem ganhou e não qual foi a melhor ideia. Qual foi a melhor ideia se chama embate. Então nesse caso ele vai estar sempre tentando mostrar que ele está superior. na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então Concordamos. teremos dias bons e dias ruins. Concordo. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você Olha a imagem dos dois. Quem você acha que tem mais razão só pela imagem? O corpo já diz muito. Postura, pode falar. Você trabalhou já com empresário? Isso é um erro. Então, toda vez que você for se posicionar, seja debatendo a sua ideia, seja apresentando ela, sempre mantenha uma boa postura. Isso é fundamental. Esse é um ponto que eu queria trazer para você do Thales. Se ele sempre mantém a postura. Quero dar uma adiantada e vou mostrar para vocês aqui uma personagem que foi muito famoso nesse debate e como ele conseguiu sair vencendo esse debate com essa pessoa. Qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram. Repara que o Thales está com a mão à frente. Logo, ele já senta com a mão à frente, tentando gerar essa primeira conexão. E o Thales com a mão à frente, com a postura reta, ele mostra poder. Ele mostra que ele está no controle. O corpo grita. Empresário, vocês pensam em números, Uhum. dinheiro, valor. Você não está cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que eu Quem vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de... É muito interessante que existem algumas réguas até chegar à verdade. Ele acaba de utilizar uma generalização, e isso é um grande erro. Repara que a maior parte das pessoas utiliza a palavra agente, os homens, os políticos, no caso dele, os empresários, generalizando o quê? Generalizando uma ideia. Mas quando você vai a fundo, vem a negação. Não, não são todos, mas a maioria, os seres humanos, isso acaba piorando ainda seu argumento. Então seja específico, seja específicos. Entenda uma coisa, a comunicação sempre vai ser falada e dita de acordo com os olhos, com a visão que você tem. Se você está falando essa verdade para você, é porque você viveu aquilo, mas não que seja uma verdade universal. E olha a resposta do Thales nesse argumento. pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em O números. que produz número? Você vai... Opa! Primeiro ponto. Quando ele fala generaliza, o Thales já interrompe, já desarmando a sua narrativa. E agora, nesse caso, ele fala, você é um empresário, você só pensa em números. Não. Ele já entra novamente mostrando que ele não pensa só em números. Porque se ele aceita e deixa ele continuar, isso aqui é uma armadilha da sua persuasão. Ele faz uma afirmativa falsa e faz uma pergunta mais longa para que você esqueça. E quando você começa sem desarmar essa armadilha, essa bomba antes, é como se você tivesse concordado. Passa essa visão para quem está ouvindo. vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário... Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Ele começou a fazer com que o outro oponente dele, nesse caso, concordasse com ele. Vamos começar com isso aqui? Opa, sim. Legal. Agora a chance dos próximos sims é melhor. Olha a postura do outro. Já tá com a sobrancelha mais baixa, apertando os lábios. E agora? Lucro. Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto.
certo? Que Olha a postura novamente deles. alguém Qual que é produziu. o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não Opa, o segundo sim aconteceu. E ele tá usando uma linguagem calma, lenta, com uma voz um pouco mais grave, mostrando no início do vídeo o como isso mostra que a pessoa tá no controle. pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas Vamos tá falar falando de número de especificamente. 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. A Vamos gente falar estava de qualquer falando, empresa. a Vamos gente falar, tava falando de, vamos falar de do empresas que empregam 10 bem-estar. mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista. Agora, quem tomou a frente, interrompendo o Thales, foi esse nosso querido amigo. E ele foi o quê? Interrompido, mas o Thales manteve o quê? Continua falando. Continua. Porque ele trouxe uma expressão mais fechada, mas ele mostra que ele ainda quer falar. Ele não gostou de ser interrompido, como um bom dominante. Vamos trazer aqui ó, o resto. Vista que não é uma ONG, e sim você Exato. paga um valor Exato. para aquele funcionário. Mas Exato. você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é Claro. certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas não qual de que é o paraquedas. ponto? Digamos que você não está puxou o performando. currículo. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que ver. Começou o gaguejar. E esse é um grande ponto. Quando você tá nervoso, o que acontece? Vem a chuva de ideias. E quando vem a chuva de ideias, você precisa respirar para escolher a melhor. Quando você acaba de já era. Nesse caso, é muito importante manter uma boa postura para poder passar a melhor imagem, passar a melhor argumentação. Nesse caso, repara que ele está usando muito mais o lado emocional do que o lado da razão, prejudicando a linha de raciocínio inteira da sua argumentativa. Ficar se o seu funcionário é adequado ou não para sua Mas eu empresa. não tenho um Minority Report. Eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o Usou já o humor para o quê? Para fazer com que todo mundo já desse um pequeno leve riso com relação em cima dele. que Não, precisa. você pra tem sentar seu na cadeira. RH que faz isso. Não, mas você diga, procura veja, essa pessoa para fazer isso. Eu né? vejo o seu currículo. Eu acho Certo. que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, Alguma coisa que esse Existe um funcionário contrato não tá que dando certo naquele produto. Se você tem 3, você Mas- tem uma empresa. Você percebe como ele já tá se enrolando? E a postura do Thales, olha a postura, sempre calma, serena. Gente, quando você tá num debate, se você demonstra muita emoção, como nervosismo, raiva, sempre a pessoa que tá do lado de fora vai entender que você tá perdendo, que você tá ficando descontrolado. Aquela pessoa que se mantém calma, mais quieta e mais serena, sempre vai ser vista como que está no controle da situação. E lembrando, reforçando para vocês, debate é um contra o outro, debate é show. Você sempre vai perguntar quem ganhou o debate, nunca a melhor ideia. E a melhor ideia, quando a gente fala de disputa de melhores ideias, a gente está falando de embate. Por exemplo, você na sua casa com a sua esposa, você não debate, você gera um embate para achar a melhor ideia e a melhor solução para os dois. vamos lá. Vários setores. A gente vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não tá se dando bem. Alguma coisa está acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos Ficou identificar o que nervoso, aconteceu com ficou aquela pessoa? Você tem razão. estressado, já E não essa é a mostra análise que a gente argumentos faz. Como eu disse, lógicos. nenhum E o empresário quer Thales, eu tô demitir vendo ninguém. aqui, o Thales está se controlando, conhecendo o lado dominante do ser humano, como ele é, ele está se controlando para não poder ser mais firme, para não poder aumentar o tom. Tudo isso, gente, é estratégia. É estratégia. Você não acha que ele veio aqui despreparado para esse debate. Ele veio preparado para poder mostrar que ele estava no controle. E conseguiu. Porque dá trabalho e custo demitir O as pessoas. empresário, a gente tá falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Percebe que esse papo vai ser redundante. Vamos pro próximo que eu quero mostrar para vocês esse caso interessante aqui. Eu quero mostrar como o Thales sai de uma saia justa, mesmo estando errado. Olha como ele usa a argumentativa a seu favor com essa convidada. Tudo Olá, bem? Tudo Olha bem? agora essa- Como é que é seu essa- ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, Uhum. porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Uhum. Eu trabalhei por 13 anos nessa empresa. Me dei o máximo. Eu me cobrava, não precisava ninguém me cobrar. Eu Tá. mesmo me cobrava. Vamos ver se Só vai que eu falar. adoeci, tive burnout. E aí eu tive que ficar afastado pelo INSS. Quando eu voltei, eles me desligaram. É. Olha, primeiro eu sinto muito que você tenha passado por
Uau! Aqui tá uma arma muito bacana. O que ele faz? Olha, ele olha no olho dela, um ombro pra frente. Olha, primeiramente, eu sinto muito por isso. E o que isso acontece, gente? Quando ele usa essa argumentativa, ele mostra que ele tá do seu lado. Ele fala, eu não sei o que aconteceu, mas a empresa estava errada. Ele já se coloca, em vez de estar um contra o outro, ele se coloca o quê? Um a favor. Ele entra no jogo dela. Ele não tem mais argumentação pra isso. A pessoa que tava ali querendo bater nele, desarma. Cara, como assim eu vou bater em quem tá do meu lado? Estratégia, gente. Por isso, tá? E segundo que é o seguinte, a companhia, no final do dia, eu não acredito que ela tenha te desligado só porque você ficou afastada há um tempo. Mas é eu porque tive- meus os resultados teus eram atos sempre- no trabalho, Não. em algum momento, ele incomodou quem é Não o tinha teu como. gestor. Não tinha como, sabe por quê? Eu não Porque- posso julgar porque eu não conheço. Não, porque Eu não posso julgar porque eu não conheço. Ele trouxe uma narrativa, olha, pensando como empresário, não vou desligar um colaborador bom. E aí ela começou a contra-argumentar, bater de frente. Eu não vou discordar porque eu não vou falar porque eu não conheço. Excelente argumentativa. Finalizou, você vai falar o que mais? Eu vou eu seguir o que você sempre- tá me dizendo. Porque assim, Mas eu tô falando do lado de alguém sim, que é gestor. mas quando não- Ele usou logos aqui de maneira muito clara. Logos, Aristóteles criou uma estrutura de persuasão entre etos, patos e logos, onde etos vem com credibilidade, patos com emoção, mas o logos ele vem com a razão, o cérebro mais atual, o cérebro mais moderno do ser humano, com todas as estruturas lógicas. Então, quando ele utiliza isso, para quem ouve de uma maneira mais racional, entende, cara, é óbvio. Só que quem entende pelo lado emocional vai estar ali batendo de frente, querendo mais resposta dele. Isso acaba prejudicando quem? Quem está no lado emocional mais ativo, querendo ter o show, mas esquecendo do lado mais racional da argumentação. vou gerir alguém que é Não, importante. eu Eu não vou entendo. demitir alguém que é importante pra mim. Mas não faz quando sentido. eu voltei, eu sabia que eu estava na estabilidade e eu fiz de tudo para me destacar justamente para não ser desligada. Entendi. Então, assim, eu acho que foi uma Entendi. Não tem o que fazer. Não tem como ele contra-argumentar. Simplesmente aceita, entende, joga o mesmo lado que ela e fala: olha, pra mim, na minha empresa eu não faria isso. Eu sinto muito que isso aconteceu com você. Final do jogo. Ele mostrou seu ponto de vista e trouxe ainda conseguiu desarmar ela, ainda conseguiu mostrar que estava do mesmo lado que ela. Então isso foi muito importante para sua argumentação e para que ele possa ganhar mais um debate aqui nesse podcast, nesse programa. Quero trazer outra convidada aqui bem bacana para que vocês possam analisar. Repara que teve muitos muitos convidados que retornam ali à cadeira. Esse meu querido aqui foi bem bacana. Parte final já do programa. Vamos ver o que aconteceu nesse caso. Se queima no mercado. E aí vai criando uma Sim. barreira. Mas nem Isso é um sempre cuidado é que tem culpa que da ter. pessoa, às vezes é culpa da liderança, da má liderança dessas empresas. Pode ser que sim, só que a gente não pode generalizar. Tamo junto. Claro. Percebam isso? Pode ser que sim. Não tô falando que você tá errado. Mas não podemos generalizar. Foi o que eu te falei da verdade. É importante você saber, como um bom argumentador, saber qual a melhor forma de falar com a pessoa que está te debatendo. Entenda, se você diz não, a forma de a pessoa bloquear aquilo que você está dizendo é muito grande. Mas se você diz, olha, eu vou analisar com calma aquilo que você está falando, ou eu vou analisar melhor o seu ponto de vista, a chance dela aceitar o próximo argumento, que é o seu, ou um outro olhar, aumenta. Tudo é a forma como você se comunica. Em resumo, o Thales saiu muito bem, primeiro, porque ele manteve o controle emocional, manteve uma boa postura de voz, uma boa postura de presença e o melhor, ele conseguiu passar com maneira mais clara para todo mundo. Então quero passar para que você aplique isso no seu dia a dia. Sempre tenha um controle emocional, cuidado com as armadilhas, por mais que o colaborador tenha errado, respira fundo e mantenha-se no controle, assim como o Thales se manteve dentro desse programa com 30 demitidos. Quero passar aqui as minhas considerações de notas para ele. Com relação à clareza, Thales sempre conseguiu trazer uma clareza muito grande na sua estrutura narrativa, na forma como ele se comunicava. Até quando uma pessoa falava algo que ele concordava. Ele falava, sinto muito e estou jogando com você. Então ele foi muito claro nesse ponto. Então eu vou dar uma nota 10
na consideração de clareza. Estrutura lógica. Ele teve ali que ter um jogo de cintura o tempo todo com os contra-argumentos que ele dava ali. E alguns argumentos foram bons, outros nem tanto. Então, eu vou dar uma nota 8 para sua estrutura lógica. O lado emocional, que foi muito elogiado e bem citado aqui para você, eu vou dar uma nota 10 para o Thales. Porque sabendo do perfil comportamental dele como dominante, não é o primeiro, vamos dizer assim, primeira atitude dele ser calmo, sereno. A atitude dele é um pouco ser mais sério, mais grosseiro, mais direto ao ponto. Então ele teve que se adaptar e saiu super bem na sua estrutura. Com relação à sua presença forte o tempo todo, sempre mostrando que estava à frente do debate. E o impacto que ele gerou? Eu estou aqui porque gerou um impacto maravilhoso na sua carreira, fazendo ser de odiado, cancelado para o quê? Para um dos mais adorados, por ter saído tão bem nesse debate. E se você gostou desse conteúdo, quer saber mais estruturas de narrativas, quer saber mais como melhorar sua comunicação em negociação, em pitch de venda, eu aconselho você a assistir toda semana DNA da Persuasão comigo, Fábio Ragazzini, especialista em comunicação e retórica. Te espero semana que vem. Valeu!